uma das coisas que a inteligência artificial ainda não resolveu foi a questão do político pular a nominata. É muito complicado, a gente tem feito de uma maneira mais dinâmica, mas a gente precisamos evoluir ainda. Por isso eu cumprimento Leonardo Atuc, meu amigo, o Carlos Marques, diretor de conteúdo da LIDE, meu querido amigo senador Paulo Otávio, e o nome dele é o André, toda a LIDE de Brasília, senador Demi, todos os amigos, o Diego do iFood, nosso orgulho Brasil, e o Marcelo, com quem tem tido muitas discussões sobre regulação de inteligência artificial, também o governador João Dória, a todo o LIDE, pelos 20 anos do LIDE no Brasil e no mundo. Uma das emoções de ser relator do PL 2338, do presidente Rodrigo Pacheco, sobre regulamentação e regulação de inteligência artificial no Brasil e no Senado nesse momento, é o fato de não conseguirmos até hoje fazer uma exposição igual à outra, né? Inteligência artificial é um tema que você conversa com um especialista hoje, daqui a 20 dias ele sabe menos que um especialista. E depois de quase 16 meses tratando desse tema, tendo sido enganado pela facilidade que foi apresentar uma emenda à Constituição da nossa autoria e aprovar o tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados a todos os cidadãos do Brasil de maneira uniforme, foi muito rápido, muito eficiente e que está lá na Constituição, eu pensei que inteligência artificial ia ter o mesmo rumo. E não é a mesma coisa. A gente tem tentado trabalhar com diversas instituições, primeiro com a comissão de juristas, que fez o primeiro esboço, condensou os projetos, e em seguida com a comissão especial. Entre uma comissão e outra, mais de 180 audiências públicas, mais de 150 depoimentos diretos, 4 ou 5 relatórios provisórios, mas relatórios que a gente teve a sorte de chegar a um consenso de que se deveriam ser, como são até hoje, relatórios consultivos. Desde o começo, a relatoria e toda a sua equipe, a doutora Laura Scherter, o Fabrício, o César, a Adriana, quem está trabalhando, o Biondi, quem está trabalhando nesse tema, resolveu liderar o ranking de críticas. Então, toda crítica que chega para a gente é muito boa, porque a gente aumenta a nossa capacidade de ouvir, e eu, por isso, tenho que vir à LIDE hoje e agradecer essa oportunidade, para mais uma vez dizer que a nossa postura diante do desafio de regulamentar é de transmitir impressões e entender que o ingrediente principal dessa regulação no Congresso, nesse momento, é a prudência, a paciência e a responsabilidade de saber. Eu vou até começar hoje diferente a nossa fala, sempre falo isso no fim, mas vou falar no começo agora. O Congresso Nacional ele avança muito depois de 23 anos de mandato, sendo aluno do Eduardo Braga, que provavelmente estava ocupado na hora desse relatório que passaram para mim, porque ele é que é o dono das grandes confusões, como a reforma tributária, mas para dizer que o Congresso Nacional avança muito quando aprova boas leis, e avança muito mais quando deixa de aprovar leis ruins. E no caso da inteligência artificial, a gente não pode errar, porque rapidamente foi possível observar que inteligência artificial, nessa lei que a gente está querendo fazer no Brasil, é um carro com um acelerador e 25 freios. Então você tem que o tempo inteiro parar, ouvir, para saber se a gente não está pagando mico ou se a gente está criando um ambiente de inovação, de tecnologia e de avanço para o nosso país. E em outros momentos, como eu estou falando de impressões, a gente tem liberdade de falar o que acha dessa interação com empresários, com sociedade, com a política, com o mundo, né? É como se a gente estivesse montando, em alguns momentos, um time de futebol com 11 zagueiros. Uma hora a gente vai precisar fazer um gol. Então, ficava complicado. E então foi preciso enxergar que a inteligência artificial coloca todos nós numa rua, não mais num país, mas nós moramos numa rua com 7 bilhões de vizinhos. Alguns bisbilhoteiros, outros mais interesseiros, outros gente boa, como é a vida real. E isso faz com que a gente tenha a prudência de entender o momento que o mundo está vivendo.
Regular a inteligência artificial não foi e não está sendo fácil na União Europeia, como alguns dizem, aonde há uma visão muito clara de proteção ao cidadão e que, em momentos diferentes, essa regulação tem que ser retomada, rediscutida, e nem sempre seguida, porque a União Europeia responde por características e especificidades muito claras de um continente que quer agir como país. Nem sempre isso dá certo, por isso que já vai para a terceira revisão. Nos Estados Unidos, o Executive Order, que agora pode ser reinterpretado com a eleição do presidente Trump, mostra também que há uma visão ali, não digo protecionista, mas há uma visão de vanguarda, porque lá se discutem as maiores infraestruturas que se relacionam com o mundo e que vão agir de acordo com uma lógica de quem criou o mercado, de quem domina o mercado. E não é pecado dominar o mercado. Tenho certeza que o iFood vai dominar o mundo ainda com a sua eficiência. E isso nos deixou numa situação atual da seguinte forma: temos que nos voltar para as coisas essencialmente possíveis de serem resolvidas na regulação. Ou seja, não adianta a gente tentar fazer uma mini reforma da Constituinte dentro desse projeto. A gente não vai resolver polarização política, 8 de janeiro, fake news, uma série de coisas que iriam resolver nesse projeto, porque isso trava o principal, que é: temos condição de aproveitar a janela de instalação de data centers no Brasil, por termos uma janela que vai fechar em algum momento, de energia sustentável, de espaço, e aí ficar mais perto das soluções, mais perto do mundo real da evolução da inteligência artificial, ou vamos esperar resolver todo um arcabouço, o problema do mundo inteiro, para a gente regular a nossa inteligência artificial? Então, a gente precisou tirar um pouco desse projeto, esse estigma, primeiro, de maneira muito clara. O presidente Rodrigo Pacheco me nomeou relator, sendo um parlamentar da oposição, mas conversando permanentemente com o governo, como eu vou fazer agora às 14 horas com o ministro Padilha, com os ministérios afins, discutir, porque é um assunto que nós vamos ter que olhar, pessoal, a gente não vai resolver briga política aqui. Esse assunto é um assunto global, de verdade. Não há nenhum tipo de chance de qualquer visão lateral vencer nesse assunto, porque nós estamos agora num momento especial para entender isso. Vamos receber a COP, né? O G20. Então não dá para você chegar num ambiente desse com uma coisa esdrúxula, sem sentido, que não conversa com o mundo, que não conversa com a evolução tecnológica e que não protege nada. Se você não tem nada, você não está protegendo nada. Nós ainda vamos ter uma discussão muito forte sobre relações de emprego, sobre a questão econômica, a questão da regulação. Eu acho que nós demos um passo nessa última fase agora importante, quando a gente colocou as agências setoriais como primeiro anteparo para a discussão de regulação, porque já há uma convivência diária. Quem está fazendo IA no Brasil já lida com a Anvisa, já lida com o Banco Central, já lida com uma série de agências que têm mandatos não coincidentes e que, afinal de contas, fazem com que o Brasil busque o fortalecimento do setor há 30 anos, dos setores através das agências reguladoras e da regulação setorial. E a ANPD, que finalmente encontra um amparo social para deixar de ser um filho abandonado, que foi criado no governo passado. Nesse governo ainda havia uma questão muito tímida sobre a sua atuação, então a gente precisa entender que, para cobrar alguma coisa da ANPD, a gente tem que ter os recursos necessários, os investimentos necessários, a renovação necessária e a interlocução necessária. Se a gente não está conseguindo desenvolver, quanto mais priorizar a punição, se ainda não há ambiente claro para você investir. Diante disso tudo, eu vou novamente cumprimentar o governador João Dória, agradecer pelo convite. Com tudo isso, tornou-se realmente um desafio diferente, regular, mas a principal é esse caráter consultivo que nós colocamos no relatório. Os relatórios com relação à inteligência artificial ficam perecíveis, tem tempo útil. Eu fico imaginando se a gente aprovasse o primeiro, o desastre que ia ser, o segundo ia ser um desastre menor, o terceiro, depois da IA generativa, talvez fosse maior. Então, a gente tem que entender que, nesse momento, é preciso ter noções principiológicas de regulação que respondam a seguinte pergunta: isso vai atrair investimento de verdade? Ou isso vai conter a forma aberta como as coisas têm se desenvolvido?
quem mais reclama da regulação para frear investimentos é quem carece do maior investimento para desenvolver. Então, não adianta fazer regulação sem uma política clara do governo, do executivo, sobre investimento em capacitação, em financiamento direto a startups, as primeiras iniciativas. Essa é uma política que a lei não vai resolver. Ela precisa de todo um ambiente e que a justiça também, o outro poder, garanta a questão de direitos individuais, da interpretação da concorrência livre. Portanto, é assim, nós estamos trazendo um novo relatório na próxima semana, com todos os chamamentos de atenção dos setores produtivos, também com uma certa consciência da política, que nós acabamos de passar por uma eleição em 5.700 municípios. Um dos assuntos menos comentados foi o uso de inteligência artificial nas eleições. É interessante isso. E vou ser mais um pouquinho inventivo aqui, nos Estados Unidos, quem mais reclamou da utilização de inteligência artificial foi quem mais usou e ganhou a eleição. Então, assim, é um negócio que não dá para você taxar e misturar regulação com ambiente político, com vida formal. E volto a repetir agora, na conclusão dessa primeira fase, que o relatório passou a ser um relatório de impressões e de consequências diretas. O Brasil tem a oportunidade de captar 60, 70 bilhões de dólares em construção de data center. A gente precisa ficar atento para isso. Isso é um fato concreto. Nós temos condição de deixar fora do relatório essas discussões mais complicadas, que não cabem nesse arcabouço, mas que devem ser reguladas por outras instâncias do Poder Legislativo, como liberdade de expressão, como uma série de outras coisas que estão sendo cobradas nesse relatório. Então, vamos trabalhar com eficiência possível, humildade e tentando fazer da regulação de inteligência artificial do Brasil, primeiro, que não vire um mico no meio do mundo, que é aquele mundo que eu disse para vocês antes. Nós não estamos mais no mundo, nós estamos numa rua com 7 bilhões de vizinhos, nem todos bem intencionados. Então, eu queria dizer para vocês que o Congresso Nacional está à disposição, a provocação da comissão continua, né? Marcelo, já discutimos várias vezes sobre isso, já avançamos, é aquele carro que eu falei, aquele carro com acelerador e 25 freios, a gente já parou várias vezes para poder ajustar, e em algum momento a gente tem que oferecer um texto inteligente e aguardar os próximos capítulos. E só para encerrar, eu passei do meu tempo, a impressão ficou muito clara nesse assunto de inteligência artificial, mas eu acho que em outros assuntos também isso vai acontecer, como reforma tributária, é que o que está errado no Brasil não é a forma de legislar e de compor a lei. Nós temos que criar outras formas de lei. É como se a gente tivesse que criar uma estrutura de lei para que, em alguns assuntos, a lei seja viva e que seja revisitada permanentemente. É engraçado como a gente consegue falar de tecnologia, tentar ser moderno e apresentar uma lei de 200 anos. A gente vai ter que criar um mecanismo de lei, talvez seja essa a nossa diferença, usar um pouco da criatividade para que o tema inteligência artificial caminhe de acordo com aquilo que a gente precisa entender de um ambiente global, qual é a melhor versão de regulação de inteligência artificial para o Brasil que converse com o mundo. No mundo só nosso, nós não vamos conseguir. Obrigado.